Olá pessoal, tudo bem? É um prazer poder contar com a atenção de vocês mais uma vez. Vamos dar início à parte 2 do conhecimento sobre tabela periódica. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui. Vamos passar o slide. Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre o raio atômico. Entendam, quando eu tenho dois átomos e eu pego dois núcleos, a distância entre esses dois núcleos eu vou chamar de d. Se eu dividir essa distância por 2, eu vou ter o raio. Isso é o que eu chamo de raio atômico. Eu tenho aqui a representação química de alguns elementos da tabela periódica. Observem que o tamanho do raio atômico de cada átomo ele está aumentando. E existe uma grande variação no tamanho de todos os elementos químicos da tabela periódica. É muito claro, eu posso dizer com muita facilidade, que quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Eu tenho aqui a primeira camada da tabela periódica, a segunda, a terceira, a quarta, e lembre-se que nós temos 7 camadas. Logo, quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico do nosso elemento químico. Quando se tratar da mesma camada, do mesmo período, no caso a camada 4, nós temos como primeiro elemento da camada 4 o potássio e o último elemento da camada 4 o criptônio. O potássio ele tem número atômico 19 e o criptônio tem o número atômico 36. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica do potássio e logo abaixo do criptônio. Então, como eles estão na mesma camada, por que o raio atômico do criptônio é menor do que o do potássio? Entendam que, à medida que eu vou aumentando o número atômico, eu estou aumentando o número de prótons. O número de prótons do criptônio é maior do que o potássio. Isso significa que o núcleo do criptônio ele vai exercer uma atração eletrostática maior do que o do potássio. Logo, ele vai atrair muito mais os elétrons que estão na eletrosfera para o seu núcleo. É por isso que, apesar de ambos terem 4 camadas, mas como o criptônio ele tem um número atômico maior, os seus prótons vão atrair com maior intensidade para próximo do seu núcleo os elétrons que estão na eletrosfera, fazendo com que o raio atômico do criptônio seja menor que o do potássio. Aqui ele acaba de explicar em texto o que eu disse para vocês em palavras. Eu tenho algumas considerações. São 36 prótons atraindo 4 camadas de elétrons. Como eu disse, ambos os elementos químicos têm 4 camadas. O átomo fica menor, o que tem apenas 19 prótons, atraindo as mesmas 4 camadas. Ou seja, ele está dizendo que o átomo de criptônio fica menor, porque o potássio ele tem apenas 19 prótons. Ele fica menor porque o potássio tem apenas 19 prótons, atraindo os elétrons das suas camadas. Continuando o conceito de raio atômico, eu posso dizer que quanto maior o número atômico, maior o número de prótons no núcleo, maior a atração do núcleo pela eletrosfera, portanto, menor será o nosso raio atômico. Nessa representação, eu consigo dizer com maior facilidade que o raio atômico ele vai aumentando de cima para baixo, da direita para a esquerda, conferindo assim ao frâncio o título de maior elemento químico da tabela periódica. E o hélio
é aquele elemento químico que tem o menor raio atômico da tabela periódica. Fazendo assim muito sentido. E o raio iônico? Pessoal, o raio iônico é quando o átomo ganha ou perde elétrons. Quando o átomo perde elétrons, ele vai perder um elétron, ele vai ter um número de prótons maior do que o de elétrons, ele vai se transformar no cátion. Eu tenho aqui como exemplo o lítio. O lítio ele tem um raio atômico de 304 picômetros, ou seja, é 304 vezes 10 a menos 12 metros. É o tamanho do raio, nesse caso aqui, né? Vai ser do diâmetro do raio atômico do lítio. Quando esse átomo ele perde um elétron, os prótons exercem uma força maior na sua eletrosfera, porque os elétrons perderam um elétron, eles acabam cedendo e se aproximando mais do núcleo. E sendo o átomo de lítio, o íon do átomo de lítio é um íon certo, mas como é um íon do tipo cátion, porque ele perdeu um elétron. Como ele perdeu um elétron, o seu raio atômico diminuiu. No exemplo de cá, eu tenho o flúor. O flúor ele tem um raio iônico de 128 picômetros. Quando o flúor se transforma no ânion porque ganhou um elétron, na sua eletrosfera, os elétrons vão se repelir com mais facilidade. Eles vão se afastar do núcleo, conferindo ao flúor um raio iônico maior. Sendo assim, o raio atômico de um átomo é sempre menor do que o respectivo raio do seu ânion. Como ele ganha um elétron, ele vai se afastar do núcleo e ele vai passar a ter um raio atômico maior. Vamos falar agora de energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo. Entendam que, para que eu possa arrancar o elétron desse átomo de magnésio, eu preciso fornecer a energia de 738 kJ por mol ao átomo de magnésio. Ele diz aqui, né? A energia de ionização e o raio atômico são fatores ou propriedades inversamente proporcionais. Como assim? Ele está dizendo que quanto maior for o raio atômico, mais fácil vai ser arrancar um elétron. Logo, menor será a energia necessária para arrancar esse elétron. Vocês lembram do átomo de hélio? O átomo de hélio tem um raio atômico muito pequeno. Isso significa que eu preciso de muita energia de ionização para retirar esse elétron. Aqui eu estou tirando o segundo elétron do meu magnésio. E quando eu tiro o segundo elétron, a energia mínima necessária para tirar o segundo elétron do magnésio é de 1450 kJ por mol. Então, entenda que os átomos eles têm elétrons. E existe uma energia mínima necessária para tirar esse elétron. Essa energia mínima necessária eu chamo de energia de ionização. Para tirar o primeiro elétron, tem uma energia definida. E para tirar o segundo elétron é mais difícil. E, portanto, a energia tende a aumentar. A energia necessária para tirar o elétron tende a aumentar. E aqui ele está dizendo, né, que quanto maior o raio atômico, menor é a energia de ionização. Por quê? Porque quanto maior o raio atômico, mais distante está o elétron do núcleo desse átomo. Logo, o núcleo não vai exercer tanta força de atração no elétron. Logo, eu vou tirar esse elétron com mais facilidade. Eu estou dizendo que é muito fácil tirar, que é mais fácil tirar o elétron do frâncio do que do hélio. Aqui vai ficar muito melhor explicar. Eu tenho aqui 3 elementos químicos diferentes e observem que o raio atômico está aumentando, não é isso? Como o raio atômico está aumentando,
a energia necessária para tirar esse elétron vai diminuindo. Como esse elétron está muito longe do núcleo, eu consigo tirá-lo, arrancá-lo desse átomo com mais facilidade do que desse átomo. Como está mais próximo, a energia de ionização é maior. Logo, por essa representação, vocês podem perceber que a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, conferindo ao hélio a maior energia de ionização de toda a tabela periódica. E o frâncio apresenta a menor de todas as energias de ionização. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo quando ele recebe um elétron em sua camada mais externa. Entendam que, na tabela periódica, os ametais, que estão do lado direito da tabela periódica, eles têm até 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Eles querem ganhar elétrons, e isso acontece. E quando ele ganha um elétron, ele libera energia. Logo, a afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo quando esse átomo recebe um elétron em sua camada mais externa, também chamada de camada de valência. Se o elétron sai, a energia deve ser absorvida, é a energia de ionização. E se o elétron entra, a energia deve ser liberada. Isso eu chamo de afinidade eletrônica. Eu tenho aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro. O átomo de cloro ele vai receber um elétron, vai se transformar num íon do tipo ânion. Quando ele receber esse elétron, ele vai liberar uma energia de 53 kJ. Já o cloro, ele vai liberar uma energia de 349 kJ. Então entendam que quando se trata de afinidade eletrônica, a energia liberada ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. É como eu disse, os ametais eles querem muito ganhar um elétron e eles vão liberar muita energia quando isso acontecer. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair elétrons de outros átomos para perto dele. Eu tenho aqui os ametais, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. O flúor, de todos os átomos, é aquele que apresenta a maior eletronegatividade. Por quê? Porque o flúor ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. E entre esses átomos aqui, ele é o menor. Logo, o seu núcleo exerce grande força de atração aos elétrons vizinhos. Ele tem 7, quer ganhar 8, ele quer ficar com 8 elétrons na sua camada de valência para ganhar estabilidade. Por isso, ele tem a maior eletronegatividade entre os átomos. Já o frâncio, ele está aqui, ele tem uma baixíssima eletronegatividade. Por quê? Porque ele não quer ganhar elétrons. Ele não quer ganhar elétrons. Ele tem apenas um e, pelo contrário, né, ele quer perder esse elétron que ele tem. Sim, e esses átomos daqui? Porque eles não têm um número definindo a eletronegatividade deles. Porque aqui são os gases nobres. Todos eles têm 8 elétrons em sua camada de valência. Isso significa que eles já ganharam a estabilidade. Ele já tem a estabilidade. Então ele não quer nem ganhar nem perder elétrons. Ele dificilmente vai reagir com algum outro elemento da tabela periódica. Quando se trata de eletronegatividade, os elementos que têm uma eletronegatividade maior que 2,5 são ametais, localizados na parte superior direita da tabela. E os elementos que têm baixa eletronegatividade são os metais, que estão na parte inferior esquerda da tabela. Quando se trata de eletronegatividade, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica são o que eu chamo de FON: flúor, oxigênio e nitrogênio.
Eles são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. São eles que mais desejam e que mais atraem elétrons para a sua órbita. E essa atração, essa tendência de ganhar elétrons, continua. E aqui eu tenho a representação de alguns outros elementos químicos. Eletropositividade. Deixa eu voltar aqui, que eu não falei sobre eletropositividade. A eletropositividade, ela cresce da direita para a esquerda. Eletropositividade, ela é a tendência de um átomo doar elétrons. Porque ele vai doar um elétron e vai se tornar positivo. E isso acontece muito com os metais que estão nessa região. Os metais da família dos alcalinos terrosos, eles têm respectivamente um elétron na sua camada de valência e 2 elétrons. Eles querem muito doar esses elétrons. E quando isso acontecer, eles vão se tornar eletropositivos. Do lado oposto, eu tenho os ametais com 6 e 7 elétrons na sua camada de valência, que querem muito ganhar elétrons e vão se tornar eletronegativos. Nesse slide, eu tenho duas definições: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. A densidade, essa seta, significa que os elementos químicos de maior densidade na tabela periódica estão justamente aqui no centro. São os metais densos, como o ouro, a prata, o chumbo. Eles estão todos aqui e eles têm alta densidade. Os que estão aqui são ametais. Eles são gasosos e eles têm baixa densidade. Entendam que a densidade na tabela periódica ela sempre vai ocorrer de cima para baixo e da direita para a esquerda, se encontrando aqui no centro da tabela. A mesma coisa é o ponto de fusão e ebulição. Entendam que o ponto de fusão e ebulição é muito alto nessa região, porque nessa região se concentra os metais de alta densidade. Como eles têm alta densidade, eles têm dificuldade de passar do estado sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, e do estado líquido para o gasoso, que é o ponto de ebulição. Né? Você dificilmente vai encontrar um metal, como o ouro, no estado gasoso, porque ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito alto. Por isso que ele se concentra aqui na tabela periódica. Conclusão. Os metais dentro do seu período são átomos de maior raio, isso causa baixa energia de ionização e alta eletropositividade, tendência de doar elétrons. Resultado, eles perdem elétrons com facilidade, se tornando em cátions, íons positivos. Já os ametais, dentro do seu período, são átomos de menor raio. Isso causa alta afinidade eletrônica e alta eletronegatividade, tendência de ganhar elétrons. Resultado, eles ganham elétron com facilidade, convertendo-se em íons de ânion. Ou seja, são átomos com carga elétrica negativa. Até a próxima, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado.